na sexta, nós estávamos falando sobre o cair, sobre a pessoa voltar às práticas erradas e abrir uma brecha para o diabo. E na sexta-feira a gente estava falando sobre o apóstolo Pedro, e a gente vai meditar um pouquinho sobre o que o apóstolo Pedro fala. Vamos pegar ele como base? 2 Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. Eu particularmente, irmãos, eu acho as cartas de Pedro muita riqueza de ensinamento, principalmente, na minha opinião, né? Essa é uma opinião particular, principalmente para quem tem ministério, para quem quer fazer obra de Deus, para quem tem interesse em desempenhar um chamado. Eu acho que as cartas de Pedro do apóstolo Pedro são muito importantes para quem quer desempenhar um ministério. Dá para tirar algumas coisas, na verdade, para ser mais clara com você, por causa da carta do apóstolo Pedro, eu acredito que eu estou de pé, porque o que nós estávamos vendo na sexta-feira, eu aplico muito para a minha vida, muito. O que nós estudávamos, aquilo que a gente leu na sexta-feira, eu aplico para a minha vida o tempo todo. Inclusive eu até tenho uma mensagem a respeito disso no Facebook, há anos atrás eu coloquei ela no Face, porque eu vivo empenhado no que ele disse. Se você quer ficar de pé, vocês têm que procurar, nós estudávamos na sexta-feira isso, você que estava aqui, você lembra, né? Você tem que crescer no conhecimento do Senhor. Fazendo essas coisas, de maneira nenhuma vocês vão tropeçar. Vocês têm que confirmar o chamado de vocês, a eleição de vocês, tem que confirmar o chamado de vocês, e fazendo dessa forma, vocês nunca vão tropeçar. Então, se há um chamado, tem que confirmar esse chamado. Por causa disso, eu creio que eu estou de pé, por causa dessas palavras do apóstolo Pedro. Eu tenho um chamado, eu tenho que confirmar. Como que eu tenho que confirmar esse chamado? Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso crescer no conhecimento do Senhor, preciso me apegar ao conhecimento, e tem até uma mensagem dessa lá no Face. E a gente comentou sobre esse versículo 20, lê comigo, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que certo adagio diz: o cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou a volver-se na lama. Fica claro que ele está falando de pessoas que tiveram conhecimento de Jesus. Fica claro que ele está falando de pessoas que escaparam, que vieram para a presença de Deus, irmãos, que abriram o coração para a entrada de Jesus, para que a transformação da água para o vinho acontecesse. Porque para Jesus entrar, a pessoa precisa abrir o coração, ela precisa querer, ela precisa desejar uma mudança de vida, ela precisa desejar uma transformação. Então a pessoa desejou, ela quis uma mudança de vida, mudança só com Jesus, transformação só com Jesus. E aí ela abriu o coração, porque ele está à porta e bate, aquele que abre o coração, ele entra. Ela abriu o coração, Jesus entrou. Essa pessoa a qual o apóstolo Pedro está falando é alguém que teve conhecimento, é alguém que provou, experimentou da graça de Deus. Nós temos conhecimento, estamos aqui experimentando da graça de Deus. Então ele está dizendo, se depois disso a pessoa se apartar do santo mandamento e se afastar da graça, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Ele ainda diz ainda, melhor que nunca tivesse conhecido. Porque quando a pessoa não conhece, existem dois casos. Um é que quando
quando ela não tem conhecimento, o diabo pisa, esmaga, mas quando ela tem conhecimento e ela adquire o brilho, a presença de Deus para a vida dela, depois que ela cai, o diabo volta com toda fúria. E o outro é que o estado da pessoa se torna muito pior, e a gente vai ver por que se torna muito pior. Porque, até coloquei isso agora há pouco lá no Face, porque aquele que não sabe, até o apóstolo Paulo fala isso, né? Deixa eu ver onde é que está escrito o apóstolo Paulo falando isso. A gente vai pegar um outro versículo que tem tudo a ver com isso daqui, mas deixa eu me lembrar aqui, Jesus. Eu sei que o apóstolo Paulo, segundo Timóteo, eu vou lá. Eu lembrei mais ou menos onde é que está. Segundo Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2. No 2. Capítulo 1, perdão, capítulo 1. Perdão de novo, é 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, dá uma olhada comigo. Olha só. Por que o estado da pessoa fica pior? É que, acabei de falar para você, né? O diabo volta, ele volta com fúria, querendo destruir tudo aquilo que a pessoa adquiriu, a imagem, o brilho, tudo que ela adquiriu, a fé, ele volta com toda a fúria, para destruir a pessoa, até para que ela não volte para a presença de Deus. E o outro motivo, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa aqui, olha, no versículo 13, do capítulo 1, da Epístola de Timóteo, diz assim, no 13: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Dá uma pausa rapidinho. Ele está falando o testemunho dele, o que ele era antes. O que ele era antes, ele está dizendo: eu era blasfemo, eu era perseguidor e era insolente. É isso que ele está falando. Ele era perseguidor, blasfemo e insolente. Você era o quê? Ele está falando que ele era antes. Você era o quê? Eu lembro que eu era. Eu lembro que eu fazia de errado. Eu lembro que eu era. Você era o quê? Você fazia. Lógico, irmãos, eu estou fazendo a pergunta, mas você não precisa responder com a boca, é só para você trazer a memória. Você fazia o que de errado? Se você for falar do teu testemunho, você vai dizer assim: eu fazia isso, aquilo, as coisas erradas que você fazia. Agora, olha só, fazíamos coisas erradas, nós praticávamos muitos erros, mas pelo mesmo motivo que Paulo, que ele diz assim, continuando, deixa eu pegar logo o 13 de novo: a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, nós também, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Na ignorância, a gente não sabia. Ele diz assim: eu pensava que estava fazendo certo, eu era ignorante. Ignorante é aquele que não tem conhecimento, aquele que não sabe o que está fazendo. Na incredulidade, ele não cria, ele não tinha fé. Pronto. Tem tudo a ver com a gente também. O que nós fazíamos era ignorância, a gente não sabia. Você estava no erro porque você era ignorante, porque você não tinha noção das coisas, não tinha conhecimento. Mas agora que a gente tem conhecimento, esse é o perigo. Olha o que tem muito a ver também, Hebreus capítulo 10. Tudo a ver com o que a gente leu lá em 2 Pedro. Hebreus capítulo 10. Diz assim, a gente pega, deixa eu pegar, não é bem o que eu quero não, mas vamos pegar a partir do versículo 26, porque tem alguma coisa que dá para a gente hoje. 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado,
deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Você dá uma pausa rapidinho aí, tá? Adversário é aquele que se opõe contra Deus, aquele que luta contra Deus. O pior pecado que pode existir é o pecado da soberba, é o pecado do orgulho, porque esse pecado, ele é contrário à natureza de Deus, ele se opõe, não tem uma pessoa receber graça de Deus, não tem como. E essa expectação que ele está falando aqui, que é o que nós vamos estudar hoje, a deliberação, viver deliberadamente no pecado, essa expectação, ou seja, essa espera. A pessoa, quando ela está no pecado, irmãos, toda pessoa, quando ela está no pecado, ela tem uma certa consciência de que o que ela está fazendo é errado. Se ela não for uma psicopata. Você acha que psicopata é o quê? A pessoa que anda na rua, louco, batendo, se joga. Não, tem muitas pessoas que são psicopatas, ou seja, não tem sentimento humano, não é uma pessoa humana, humanizada, mas é super educada, muitos têm cultura, mas não é humano, não tem amor algum ao próximo, não tem nenhuma consciência de fazer bem para o próximo. Fora isso, se não for uma psicopata, e até se essa pessoa não tem sentimento nenhum, a gente chega lá. Por quê? A pessoa que já conheceu a Deus, para ela não ter sentimento nenhum de culpa, é porque a mente dela está cauterizada. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, a mente cauterizada. Também não sei, acho que depois não dá para falar sobre isso não, talvez só no domingo mesmo. E essa pessoa, quando ela está no pecado, tem lá no consciente dela, ela sabe que ela está errada. Se ela está se encontrando, se ela está se deleitando no prazer com o marido da outra, com a esposa de outro, ela sabe que ela está no pecado. Se não for psicopata, ela sabe que ela está no pecado. Se ela está se prostituindo, ela sabe que está no pecado. Se ela fica com o que não é seu, se ela está enganando alguém, se ela vive na mentira, ela sabe que ela está no pecado. Então há uma expectativa, uma espera de condenação e de juízo. No fundo, ela sabe que ela vai prestar conta com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Há uma expectação de juízo e de fogo. Ela sabe que a hora dela vai chegar. E aí ele continua assim, guarda esse daqui, deliberadamente, no 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado. Rapidinho, deixa eu comentar uma coisa aqui. A lei de Moisés. Quando ele comenta a lei de Moisés, a lei que Deus deu para Moisés, ela é perfeita. Ela revela o caráter de Deus. A lei, toda a lei, ela revela claramente o caráter de Deus. Não há erro nenhum na lei. A lei, o Antigo Testamento, não há falha, não há erro na lei, não há mancha na lei, ela é perfeita, ela revela o caráter perfeito de Deus. Porém, para nós não foi suficiente, porque nós somos falhos, e se nós tropeçarmos em uma lei, nos tornamos culpados de todas. Então, ele continua dizendo assim, ele comenta a lei de Moisés, mas ele continua dizendo assim, de quanto mais severo, 29, de quanto mais severo castigo julgares vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés
que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, Deus entrega o seu filho. Aí o seu filho tem uma morte horrenda. Aí o seu filho toma o nosso lugar. Deus nos alcança através do seu filho, e a pessoa rejeita esse sacrifício. Aí o castigo sobre essa pessoa que rejeita o sacrifício de Cristo é muito maior. Aí é muito, a condenação é muito maior. Tomara que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. E aí, no versículo 30, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos dos dias anteriores, em que, depois de iluminado, sustentar de grandes lutas e sofrimento. Dá uma pausa aqui. Porque todos nós, meu Deus, estou achando que vai demorar muito essa mensagem aqui. Não sei como é que eu vou fazer, porque eu não quero dar uma mensagem demorada. Porque quando faz 2 vídeos, eu já percebi que as pessoas assistem o primeiro e não assistem o segundo. Então vou tentar reduzir aqui. Quando ele fala isso, é muito interessante. Todos nós enfrentamos uma luta. Porque se eu olhar para a época da minha conversão, irmãos, eu abri mão de tanta coisa. E a gente sempre está abrindo mão por causa de Jesus. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Por causa de Jesus, você abriu mão de alguma coisa? Alguns de vocês abriu mão de alguma coisa que para você foi difícil. Foi difícil abrir mão. Porque para mim também. Por causa de Jesus, eu já abri mão de algumas coisas que me custaram lágrimas. Hoje eu estava ouvindo um testemunho que mexeu muito comigo, maravilhoso, de uma jovem que ela contando o processo de conversão dela. A restauração não foi de casamento, que eu escutei hoje, foi restauração de amor. E o processo de conversão dela, ela teve que abrir mão do namorado dela, que era alguém que ela tinha intimidade, que eles tinham uma vida maravilhosa, saíam sempre juntos, estavam sempre juntos, foto de perfil de WhatsApp junto, foto de Facebook, foto das redes sociais, tudo junto, e eles tinham muita intimidade como um casal, mas eram apenas namorados. E aí ela conheceu Jesus, e quando ela conheceu Jesus, ela se apaixonou por Jesus, e os ensinamentos vieram que ela tinha que abandonar aquele relacionamento. A primeira coisa, ela tinha que abandonar a prostituição. Ela foi contar detalhes, foi tão difícil, irmãos, ela sofreu muito para abandonar a prostituição, que era algo difícil, porque era alguém que ela amava, que ela gostava de estar perto, gostava de estar junto, e o pecado da carne é algo que grita, a carne grita. E depois, terminando ali de cancelar a prostituição, não dava mais para eles ficarem juntos, ela terminou o namoro. E aí traz uma memória, a lembrança da gente. A gente sempre, quando é no processo de conversão, a gente abre mão de amigos, abre mão também, sabe? Vocês que eram solteiros, abre mão de namorado. Muitas vezes você fala não para a pessoa simplesmente por causa de Jesus, porque você olha as escolhas, o procedimento, a vida da pessoa, aí claramente você olha, analisa a vida da pessoa, vê pela luz da palavra, a luz da palavra diz que aquela pessoa não. Aí você, por causa de Jesus, nem pensar, cai nessa, a palavra de Deus não permite. Abrir mão de emprego, abrimos mão de muitas coisas por causa de Jesus. A nossa luta por causa de Jesus, e é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele abriu mão da vida, a ponto de julgar
que não era valiosa, a vida dele, abriu mão da vida, começou a viver só pro chamado dele, abriu mão de muita coisa, abriu mão da profissão dele, abriu mão de salário, da liberdade dele, de títulos, ele abriu mão de tudo. Mas nós também sempre abrimos mão de alguma coisa. Vamos dar aqui. Eu vou voltar rapidinho no 32, tá? Lembrai-vos, porém, nos dias anteriores, em que depois de iluminados, quando a palavra veio, nos iluminou, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Ora, exposto como espetáculo tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecemos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio do vosso bem, tendo a consciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior durável. Patrimônio superior durável. A gente abriu mão por causa disso. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deixa eu ver aqui. Só no final aqui diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação. A primeira coisa que você viu aqui comigo é, no versículo 26, deliberadamente no pecado. Deixa eu te falar aqui rapidinho algumas coisas sobre alguns ensinamentos que a gente não vai ler agora. 600 anos, no século 6 foi criado o dito pecado capitais. Quando você ouve falar em pecados capitais, isso foi criado no ano 600, tá? No ano 600. E quem criou os pecados capitais foi a Igreja Católica, quem criou. Teve alguns nomes importantes aí, mas entre eles o principal foi o padre Gregório Magno, a 600, que eles consideram os pecados capitais mais comuns e mais ligados à moralidade, ao caráter humano, que é a gula, que mais ligado à conduta humana, tá? Que é a gula. Precisa explicar, você sabe, né? Pessoa que come além da medida, e eles faziam isso, né? Colocava o dedo na goela para colocar para fora, para poder comer mais. Pessoas que comem, que passam mal, sabe que não cabe mais, mas ela vai empurrando. A gula, a luxúria, que está ligado à sensualidade, tá? A luxúria está ligada à sensualidade, aos pecados sexuais, pornografia. E lá, meu Deus do céu, namoro abrasado, tem um nomezinho aí que agora fugiu. A avareza, né? Vou comentar não, vou só explicar isso aqui, ó. Mão fechada, atravessar o rio da pé com o sorrisal na mão, chega lá do outro lado e o sorrisal tá, né? Não ajuda ninguém, não quer nem saber quem está precisando de ajuda, não abre a mão para nada, não abre a mão para ninguém. Tem pessoas que, eu ajudo, amam o seu dinheiro, amam o dinheiro. Tem pessoas que até gostam de ouvir a pregação do Evangelho, mas quando fala no dinheiro, aí dói, aí já não gosta, porque falou naquilo que é o seu Deus, dinheiro. É a avareza, a ira, que por causa da ira, tem pessoas que fazem loucura, tem pessoas que agridem, vai em cima, né? Termina o seu casamento. A ira, a soberba, é um dos pecados mais graves. O diabo se tornou diabo por causa da soberba. A preguiça, que é um pecado, irmão. Preguiça é pecado, tá? E a inveja, são os pecados mais ligados quando a pessoa deseja que o corpo tem, são os mais ligados à conduta do ser humano. E
eles começaram a dividir os pecados entre pecados mortais e pecado venal. O venal é o pecado que dá direito à vena, ou seja, ao perdão. Os pecados, eles dividem assim. Eu concordo, ao mesmo tempo eu concordo também com Calvino, que Calvino diz que tudo é pecado e tudo leva para o inferno e tudo gera condenação. Mas vamos estudar um pouquinho isso daqui. O venal, que são os pecados que a gente vai, pede perdão para Deus e recebe o perdão, e os pecados mortais. O venal é quando você fica com alguns trocados, e aí você diz assim, eu acho que ela me deu troco a mais. Não, eu não vou nem conferir, deixa eu ir embora. A mentirinha do bem, mentir por brincadeira, enganar, tudo isso é pecado, né? Mas é considerado, desde o ano 600, tá? É considerado pecados que você vai e pede perdão para Deus. São pecados que a gente comete. A gente comete. Quem nunca mentiu por brincadeira, mentiu para enganar, principalmente quando é aniversário. Quando é para enganar alguém, para dizer que está vindo para o aniversário, né? Irmãos, eu faço de tudo para não mentir. Da última vez eu tive que fazer o que eu ia fazer. Estou dando aqui um tema para vocês. Vou estar lá, vou fazer a reunião só para a pessoa não perceber o que eu estava fazendo. Mas a gente faz, a gente mente. Pastora, vem cá, vem atender uma pessoa que vem aqui na minha casa, estou precisando da sua visita urgente. E os pecados mortais, que são os pecados mais graves, mas os pecados mortais, eu vou te explicar quais são, que leva exatamente ao que o apóstolo Pedro falou. Sabe quais são esses pecados? Deliberadamente, quando a pessoa ela tem consciência de que o que ela está fazendo errado, desagrada a Deus, e ela continua fazendo. Esse é pecado deliberadamente. O C.S. Lewis, ele deixa assim mais claro, ele diz: a pessoa que tem prazer, ele usa essa palavra, a pessoa que tem prazer no pecado, prazer em fazer mal para os outros, prazer em enganar, prazer em roubar, prazer naquilo, prazer em estar com o marido alheio, prazer em se prostituir, mesmo sabendo que aquilo dali está desagradando a Deus. Ela já tem conhecimento, ela conheceu a palavra de Deus, ela conhece a vontade de Deus, porém ela faz aquilo que ela está fazendo e tem prazer em fazer. Esses são os pecados mortais. E quando a pessoa conhece a Deus, tem conhecimento de Deus, e ela começa a fazer essas coisas deliberadamente, como o apóstolo Pedro disse, e o apóstolo Paulo também fala isso, dizendo: é impossível que essas pessoas voltem a ser novamente iluminadas depois que elas caíram. Por que isso? Porque significa uma mente cauterizada, ou seja, a pessoa perde a sensibilidade. Aí você vai falar com ela e ela simplesmente não quer. Ela não quer. Ela voltou, ela conhecia e infelizmente não. Esses casos, nesse grupo que eu estou falando, tem muito obreiro, tem muito pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, tem muitos. Você vai falar com uma pessoa, ela não quer. Ela não quer te ouvir. Se ela te ouvir você falar, quando você terminar, ela já diz assim: eu não quero. Eu sei, mas eu não quero. Estou bem, estou levando a minha vida, estou muito bem assim. Eu não quero saber, não quero mais saber dessa vida. Pronto, não quero mais saber de voltar para ser evangélico, de ser crente. Não quero mais saber dessas coisas. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Essas pessoas, sim, sobre elas resta uma expectativa, a espera de uma condenação e de um castigo muito grande. Isso fica muito claro quando Jesus ele fala isso em Mateus, quando ele fala sobre a parábola dos dois filhos. Tá, deixa eu ver aqui. Mateus qual? Pedindo, estou já.
é o 21. Mateus 21. Tudo que a gente falou fica mais claro aqui. Jesus, ele simplifica bem aqui. Vou fechar a mensagem, depois a gente continua. Diz assim, ó, versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade, que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus, porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Quando Jesus fala publicanos e meretrizes, não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela está fazendo, não importa o que nós fizemos, não importa quem ela era antes. O importante é que ela conheceu a vontade do Pai, e a palavra-chave está aqui, quando ele diz: se arrependeu. Se arrependeu. Não importa o que fez, o importante é a palavra arrependimento. Houve arrependimento, então o reino dos céus se abre. Quando Jesus fala isso para os fariseus, significa: vocês vivem de aparência, mas fazer a vontade de Deus mesmo vocês não querem fazer, vocês não fazem. Mas tem muitas pessoas que vocês consideram errado, que quando ouve a pregação do Evangelho se arrepende, e essas pessoas, a elas é dado o reino dos céus. Jesus também fala, que o servo que sabe, que ficou sabendo a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou e não fez a vontade do seu Senhor, esse vai ser castigado com muitos açoites, Ao que aquele que é ignorante, que não sabe, não soube a vontade do seu Senhor, mas fez coisa errada, ele vai também receber o castigo, mas os seus açoites serão menos. Novamente a gente batendo na mesma tecla, a gente está de pé, louvado seja Deus, mas olhe, não caia, porque o risco é iminente, acontece, estamos correndo risco sim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vigiar e vai orar. A tentação está aí.